têm sabor a mar e trazem as melhores notícias e a essência de cada um à tona. Soltar a corrente. Fica connosco das 21 às 22. Todas as tuas explosões, todas as tuas explosões despertam fogo intenso, despertam fogo intenso. Remar, remar, soltar a corrente, ao mar, sempre mais gente. Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a este Soltar a Corrente de sexta-feira, hoje que é dia 27 de junho, é o programa 38 e hoje trazemos à antena deste Soltar a Corrente um tema que já foi tratado em janeiro, mas que nós achamos que ficou a meio e hoje vamos dar continuidade a esse mesmo tema, mas já lá vamos. Para já relembrar então que este Soltar a Corrente é um programa da responsabilidade do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional de Aveiro, SDPJV, para os amigos. Por isso, não saia daí, já sabe, nesta antena da 105.0, das 9 às 10, vamos estar aqui. Eu sou o João Rocha, comigo está na técnica Nuno Margarido e em casa está a nossa amiga Cati. Mais uma vez, um beijinho muito grande para ela. E, claro, para todos vocês que estão aí desse lado a ouvir, quero desde já pedir desculpa, mas estamos com algum problema de internet e, portanto, é provável que não vamos usar muito o Soltar a Corrente a nível de página do Facebook. Em todo caso, estejam à vontade, vão partilhando, vão dizendo alguma coisa mediante aquilo que forem escutando, dando também a vossa opinião. Pode ser que, entretanto, consigamos resolver estes pequenos problemas. Para já, vamos à música, voltamos já a seguir, não saia daí. Até já. Vou andando, cantando, tenho o sol à minha frente, tão quente, brilhante, sinto fogo à flor da pele, tão quente, beijando como se fosses tu. Longe, distante, fica o mar no horizonte. É nele, por certo, onde a tua alma se esconde. Carente, esperando, esse mar és tu. Pode a noite ter outra cor, pode o vento ser mais frio, Pode a lua subir no céu, eu já vou descendo o rio. Na voz revolta, fecho os olhos, penso em ti, tão perto que desperto. Há uma alma à minha frente, tão quente, beijando, por certo que és tu.
perto, o meu amor és tu. E estamos de regresso a este Saltar a Corrente, hoje com o estúdio novamente cheio e, como prometido, voltamos a trazer à antena de Saltar a Corrente o tema Ajudar os Outros, Ajudar uma Vítima. Isto na continuidade do programa, como disse há pouco, do passado dia 24 de janeiro. Nesse dia contámos com convidados, representantes da PSP, do Projeto Mitos, do Núcleo de Atendimento para a Vítima, e uma representante da ADAV, Apoio à Vida. No rescaldo do programa, podemos conhecer aquilo que estes organismos fazem em prol das vítimas e abordamos com maior incidência o apoio prestado à violência doméstica. Aprendemos que o Núcleo de Atendimento à Vítima da Caritas está inserido num projeto maior com várias valências. Surge este de apoio à vítima de violência doméstica no âmbito distrital, contando em janeiro com apenas um técnico para todo o distrito de Aveiro. Vamos ver como é que está agora em junho. Já o projeto Mitos surge na sequência de outros projetos, nomeadamente para prevenção no namoro. Apesar de terminar já neste mês, neste programa há uma ambivalência maior em termos de público. Estão na prisão, com as pessoas de inserção social, entre outros. Também vão às escolas com o objetivo de ajudar os jovens a identificar os sinais de violência no namoro. Por fim, contamos de igual modo com a PSP de Aveiro no nosso painel de convidados. Desenvolvem tanto um trabalho de prevenção como de atuação. Trabalham na área de formação, desde o bullying à violência doméstica. Também nos falaram do projeto Idoso em Segurança, contemplando em janeiro último 62 idosos em 5 freguesias. Aprendemos que a vítima é ouvida e que, apesar de ser crime público, se a vítima pode escolher não dar continuidade ao processo, cessa as funções da PSP, passando o caso para o Ministério Público. Em janeiro foi evidente constatar que estes organismos, profissionais ou voluntários, debatem-se diariamente com uma tremenda falta de meios humanos e financeiros. Hoje contamos novamente com convidados representantes da PSP. Temos Mário Paiva, agente principal, e Clara Antunes, chefe principal. Contamos também com Délcia Pereira, assistente social, e Isabel Lemos, psicóloga. Muito boa noite aos 4. É um prazer voltar a ver os 3. A nossa chefe Clara é a primeira vez que está connosco. Seja bem-vinda. E a primeira pergunta é simples. O que é que mudou, ou se é que mudou alguma coisa desde janeiro? Qual é o ponto de situação em relação aos vários projetos? Surgiu alguma coisa nova? E claro, a pergunta está aberta a todos. E pode começar qualquer uma. Qualquer um. Efetivamente, nós em termos de projetos não temos nada de novo, pelo contrário, infelizmente estamos aqui e depois a minha colega Délcia irá particularizar, o projeto que ela está a representar vai findar. De qualquer forma, eu penso que na altura, quando estivemos cá, não falámos de um ou outro aspecto, pelo menos do que eu me recordo em memória, nomeadamente a participação deste núcleo de vítimas da Caritas num projeto internacional, num projeto que envolve 3 países, que é a Grécia, Itália e Portugal, e no qual estamos a tentar aqui uma metodologia nova com as vítimas de violência doméstica, que consiste basicamente num método de escrita, de reflexão, não é? As pessoas, através da escrita, refletem sobre as suas próprias vidas, sobre as suas próprias vivências, e é algo efetivamente que está a dar resultados muitíssimo interessantes no trabalho com as vítimas, que é um trabalho não só em termos individuais, mas também de grupo. Eu penso que nós na altura não teremos referido, pelo menos penso que não falámos. E portanto cada vez mais nós estamos a utilizar também a metodologia de intervenção em grupo, o que é um trabalho que nos tem dado bastantes frutos, e sentimos que está a ser muito produtivo, porque a pessoa sente que não é única, que há outras pessoas que passam experiências semelhantes, sente-se entendida de igual para igual, às vezes a ver que há situações piores ainda do que as dela, e está a ser algo bastante produtivo. Acima de tudo, referenciar isso. Em termos de recursos humanos, na altura estávamos com um técnico afeto, neste momento temos a colaboração de um outro técnico, pelo menos até outubro. Depois de outubro logo vemos como é que as coisas funcionam, mas é desta forma que... Délcia.
Pois, eu estou de saída. Na próxima segunda-feira é o último dia do projeto Mitos. E o meu último dia, e será, se calhar, de forma efetiva, sairei da Caritas, do organismo por onde tive o meu percurso profissional e onde fiz o meu estágio profissional, e já passei por este é o segundo projeto. Ainda não há perspectivas futuras a nível de novos projetos, isto porque o novo quadro comunitário que vai de 2014 a 2020 ainda não está a ser executado. Eu penso que eles pelo menos falam em iniciar em 2015 este quadro, mas ainda nem sequer se sabe qual é a verba que vai ser cedida para a prevenção e para a atuação no âmbito da violência doméstica. Por isso, foi como a colega Isabel referiu, de facto o panorama, até porque o núcleo de atendimento às vítimas é a nível funciona e atua a nível distrital. Pressupõe-se, e cada vez mais estamos a ter imenso trabalho, e ficará reduzido a apenas 2 técnicas, e até outubro só, e a Isabel acabará por abarcar todo este trabalho sozinha, não é? A partir de outubro, se não houver aqui algumas mudanças. Estamos à espera que exista alguma coisa, mas efetivamente projetos a nível da prevenção, como tem-se vindo a ter, não é? Ainda não há nada em vista. Muito bem. Chefe Clara, não esteve cá da outra vez, está cá agora connosco. Como é que está? Bom, é assim, em relação a nós, o que há de novo tem a ver com o 5º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género, que está neste momento em vigor, que vigora até 2017, entre 2014 e 2017. Portanto, ele iniciou-se em janeiro e, entretanto, o Ministério da Administração Interna dotou-nos, ou aliás, vai-nos dotar, porque ainda não está a ser utilizado este modelo de avaliação de risco, de um novo instrumento de avaliação de risco, muito mais completo que aquele que temos agora. Como devem calcular, a avaliação de risco é muito importante nos casos de violência doméstica. Porquê? Permite-nos perceber qual é o nível de risco daquela vítima, se ele é baixo, se ele é médio ou se ele é elevado. Mediante essa avaliação que é feita, assim também a proteção será feita e as medidas de coação aplicadas ao agressor. Ora, era importante que houvesse um modelo de avaliação de risco que vinculasse não só as polícias, mas também os tribunais, não é? Que tivéssemos todos a mesma interpretação deste risco, o que não estava a acontecer até agora. Portanto, este modelo, em princípio, irá entrar em vigor em setembro, já está a ser, portanto, ensaiado em Lisboa e Porto. É um modelo muito completo em que, porventura, dotará o próprio Ministério Público de um instrumento capaz de a fazer aplicar medidas de coação contra o agressor muito mais rigorosas que até agora está a acontecer, nomeadamente o afastamento da residência, nomeadamente a prisão domiciliária, a prisão preventiva. Portanto, digamos que é um instrumento que foi elaborado com base científica. Muito bem. A avaliação de risco tínhamos até agora, não era com base científica. Já. Portanto, é muito importante, é um grande passo, então, na proteção das vítimas. Sim. O nosso agente Mário está mais no campo. Se eu me lembro, está mais no campo. E a pergunta que eu passo para si, teve muito trabalho desde... Era precisamente isso que eu ia dizer. A única diferença que nós tivemos de janeiro para cá é que houve um aumento significativo de situações de violência doméstica. Possivelmente devido aos tempos de crise que estamos, mas que houve um aumento significativo, o que quer dizer que mais trabalho para nós. Não sei se é permitido, nós também acrescentaríamos no núcleo exatamente o mesmo. Eu trazia aqui os dados relativamente a 2013. Eu quero dizer que os microfones estão abertos, portanto, quando quiserem falar, não precisam de os dados. Podem falar, estejam à vontade. E efetivamente, para terem uma ideia, nós o ano passado tínhamos feito no fundo 947 atendimentos, até à data, que ainda não fez meio semestre, estamos com 449, portanto, como devem imaginar, se continuarmos com este volume de trabalho, as coisas tornam-se complicadas e só de uma forma concertada e em rede é que nós vamos conseguir chegar a bom porto. Ias para falar, Télcia, desculpa. Não. Ia só dizer que vamos todos entrar em burnout. E a Isabel é a primeira a entrar em burnout.
Talvez ainda não tanto, porque há umas estratégias de risoterapia que por vezes nos permitem combater e evitar isso. Nós conhecemos um perito em risoterapia, se quiserem nós fazemos o contacto. Em janeiro, a doutora Délcia dizia algo muito interessante. As gerações atuais não são muito diferentes das anteriores, em termos de crenças. E eu agora faço a pergunta, porque é que ainda não conseguimos evoluir nesta matéria? O que é que falta? Faltam valores? Os valores existem. O que eu tenho sentido ao longo... Eu repliquei mais de 500 sessões de violência no namoro, em todas as escolas do distrito de Aveiro. E o que nós temos que abordar esta questão de uma outra forma, que não é que não existam valores hoje atualmente. Existem valores, como é óbvio. A questão é que esta geração replica, é geracional, replica os valores que lhes são transmitidos. Cada vez existem mais famílias disfuncionais, os jovens cada vez mais têm uma baixa autoestima e insegurança, continuam a acreditar em crenças. Se nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos, certo? Se eu tiver determinadas crenças, determinados mitos, determinados estereótipos relativamente ao homem e à mulher, se os meus pais me passarem essas crenças, esses mitos, esses estereótipos, eu vou replicá-los no futuro. E o que acontece é que ainda estamos a viver, apesar de haver algumas evoluções, obviamente, numa turma de 21 alunos, há 2 que estão no século XXI. Os restantes estão todos no século passado, exatamente porque estes valores passam de geração em geração. Dou um exemplo. Muitas vezes eu coloco esta questão aos alunos que é, vocês acham que o casal deve ser um só? Todos eles respondem que sim. Isto é um mito, não é? Que é uma crença. Que o casal, e diz-se que o casal deve ser um só. Eles interpretam isto como o casal passa a se fundir e passa uma relação, em vez de ser uma relação saudável, é uma prisão. Isto porquê? Porque eu não posso falar com determinada pessoa porque o meu namorado não permite, principalmente se for do sexo oposto. Eu não posso estar em sítios onde o meu namorado também não está, eu tenho que fazer tudo com ele. O casal é um só. Então não existe um eu, não existe um tu, não existe um nós. Enquanto isto não for desmistificado, e é este trabalho que é feito, e foi este trabalho que eu fiz ao longo de todo este tempo, foi tentar passar estes valores, porque isto tem por base tudo as inseguranças. E porque é que estes jovens são inseguros e têm baixa autoestima? Tem a ver com aquilo, e a minha máxima é, nós somos aquilo que vivemos em casa, somos o reflexo daquilo que nos é passado. Se eles nunca forem reforçados, nunca tiverem amor, carinho e outro respeito, aprenderem a respeitar o outro, é impossível eles replicarem isso no presente. E a meu ver, os jovens de hoje em dia usam muito a forma de controle, exatamente porque, muitos jovens dizem mesmo que vêm os pais a dizer às mães para não utilizarem roupa muito provocante, e quando tiverem uma namorada não vão permitir nunca que essa namorada de forma mais vistosa. Isto é tudo passado em casa. Quem são os primeiros modelos? Exato. Dos jovens? São os pais. E é um bocadinho por aí. E implica acima de tudo também, pronto, continuando o que a Délcia estava a dizer, vinculações seguras, que é cada vez mais aquilo que nós notamos que cada vez há menos, não é? Nos dias de hoje, as pessoas atribuladas com o dia-a-dia que têm, com as multitarefas e multifunções que desempenham, acabam por esquecer um dos valores fundamentais e algo que é essencial, eu costumo dizer que é um ingrediente que não deve faltar na despensa, que é efetivamente o afeto e o amor. E quando ele começa a ser substituído por questões materiais, em que se confunde e em que se pensa que o fundamental é ter tudo o que é de topo de gama ou de novas tecnologias ou de materiais, no fundo, que compensem esta falta de tempo que os pais têm, aí nós temos as coisas perdidas, não é? Temos, no fundo, as gerações, temos todas as pessoas que fazem parte destas dinâmicas, pronto, a não terem vinculações, no fundo, seguras. São a base do que eles vão ser amanhã. A família é o pilar, já percebemos isso, e é onde tudo começa a todos os níveis. E eu ia perguntar os casos que são reportados já à PSP. Eu acho que já falámos nisso em janeiro, mas eu acho que, na minha opinião, acho que é importante também continuarmos a falar sobre isso. Todas as classes sociais são abrangidas por este crime? Ou seja... Sim, é transversal.
Eu não posso dizer que, portanto, um nível social mais elevado, económico ou cultural... Que não acontece. Que não acontece, acontece. Agora, é óbvio que nas famílias mais carenciadas acontece mais, há uma percentagem maior, é óbvio. Porque não lhes é exigível também determinada compreensão, mas também acontece com pessoas que não seria suposto acontecer, não é? Porque terão com certeza uma vivência diferente, como estava aqui a falar a doutora Isabel Lemos e a Délcia, têm uma vivência diferente, era-lhes exigível tivessem outro tipo de comportamento e outro tipo de compreensão. Mas cá está, as tais crenças, as crenças que ao longo de muito tempo, e aqui estamos a falar de género, desigualdade de género, que ao longo da nossa história toda, a mulher sempre foi tratada, ou sempre foi, ou foi tratada pelo menos... sei lá, milhares de anos, como um ser inferior, um objeto. Estou-me a lembrar daquelas imagens que temos do homem primitivo, que as agarravam pelos cabelos e as puxavam. O homem tem mais força física. E o homem, portanto, a tendência é nós utilizamos os recursos que temos, não é? Eu sou inteligente, utilizo a minha inteligência, se calhar, para conseguir determinados objetivos. O homem, se calhar, utiliza a força também, quando a inteligência falha. E isto foi quase natural, não é? Na evolução da nossa sociedade. Até o momento em que se percebeu que isto não estava correto. Agora, isto foi valores interiorizados durante muito, muito tempo, que é difícil erradicar da nossa sociedade e da compreensão das pessoas. Eu faço aquilo em que acredito. Ora, se me disserem, enquanto pequena, no seio onde eu vivo, que eu tenho que obedecer ao meu marido, provavelmente eu vou interiorizar isto como uma regra e vou acreditar-se provavelmente nisto. Isto não é verdade e há que desmontar, e é o que todos nós tentamos fazer. Portanto, há que trabalhar, no fundo, também a mentalidade das próprias vítimas, das mulheres, que são elas, a maior parte das vítimas são mulheres. Também existem homens, mas são mulheres. Há que trabalhar realmente, isto é um fator cultural também, e há que trabalhar realmente a mente destas vítimas. Isto é, a interpretação que elas dão realmente às coisas. Por exemplo, se eu achar que uma barata é um inseto inofensivo, eu ajo de uma forma e não... Agora, se eu achar que a barata é um inseto perigoso, o que é que eu vou fazer? Vou tentar fugir dela, ou portanto, sinto medo, não é? E a interpretação que as próprias vítimas dão exatamente à vida delas próprias, acreditam que realmente se calhar é o correto. Eu vou-vos contar um episódio, isto é incrível, mas isto aconteceu. Não foi comigo, nem foi aqui em Lisboa, aqui em Aveiro. Há um episódio, uma ocorrência em que nos chamam um caso de violência doméstica e, portanto, há sempre crianças envolvidas, normalmente, e então um dos filhos do casal, uma criança pequena, 8, 9 anos, estaria num canto, encolhido e com a cabeça portanto, nos braços. Entretanto, a polícia foi lá, conseguiu afastar o agressor e tentou falar com o menino. E então perguntou-lhe, então, o que é que tinha acontecido? E diz ele assim, a minha mãe portou-se mal e o meu pai bateu-lhe para ela se portar bem. Portanto, estão a ver a mentalidade desta criança. Sim. Esta criança vai ser o quê no futuro? Vai fazer exatamente o que o pai fez. E é isto que acontece muitas vezes. É claro que as crianças, quando crescem no seio de uma família deste tipo, em que há violência, normalmente há violência, o que é que elas vão aprender? Vão aprender que nós conseguimos objetivos através da violência. Portanto, há que ser violento. Exatamente. E é isto que tem que mudar nas famílias e as pessoas têm que compreender que nós somos fruto realmente da educação que nos dão. Não é só dos pais, mas principalmente da família, é também dos professores. E tudo isto influencia. Mas isto é o principal, é isto que tem que mudar realmente. E faz-se através da formação que damos nas escolas, tentamos, como falou aqui a doutora Délcia, nós também fazemos muita formação nas escolas, mas aí misturamos já, não será exatamente a parte psicológica, que é mais com elas, mas nós é a parte da perspectiva legal, principalmente, mas também estas coisas são abordadas porque compreendemos que realmente é isto que tem que mudar. As mulheres têm que perceber que elas têm direito à sua dignidade, têm direito à sua tranquilidade e não podem deixar, quando seria suposto irem para a nossa casa é o nosso lar, onde nos sentimos bem, onde nos procuramos conforto, onde somos amados, e estas mulheres não vão para a sua casa, elas vão para o inferno e aceitam isto, é isto que tem que mudar. Então, a pergunta agora é a seguinte, tendo filhos, elas não sentem a necessidade
de procurar ajuda em prol dos seus filhos? A interpretação que as pessoas dão mediante as crenças que têm é exatamente o contrário. Elas acham que é preferível sofrer porque querem que os filhos tenham uma família e elas consideram que é aquele homem, o pai dos filhos, o marido delas. É esse que é o único que é capaz disso. Portanto, é isto a interpretação que elas dão às coisas. Eu tenho uma situação, um processo comigo que é assim. Portanto, o pai presenciou as agressões o filho presenciou as agressões do pai para a mãe. Entretanto, o pai consegue controlar ali o miúdo. A mãe não faz queixa, mas chama a polícia. Entretanto, quando há a questão de ir prestar declarações, a senhora vai prestar declarações e aí abre-se e fala tudo o que se passou durante aquele relacionamento que tiveram durante anos. E então o filho, pura e simplesmente, deixa a mãe, vai viver junto com o pai, não se falam neste momento e, passado algum tempo, esse filho vai prestar declarações e diz que assistiu por diversas vezes o pai a agredir a mãe, mas mesmo assim fica do lado do pai porque o pai tem razão em bater na mãe porque a mãe merecia. Nós, em algumas situações, nós notamos que assim, às vezes é preciso serem os próprios filhos a dizerem: por favor, mãe, sai, que eu não aguento mais, porque eu não consigo mais, porque eu sei que isto não é ambiente para eu viver assim, para às vezes as pessoas conseguirem tomar esta coragem. Agora, a nossa atitude, claro, que não quer julgar, porque efetivamente se estas pessoas ficam, é porque há aqui um conjunto de fatores, todos eles dificílimos, como o medo do que é que vai ser, do que é que ele me vai fazer, porque às vezes há aqui um jogo de chantagem também emocional e de controle muitíssimo elevado e que faz com que às vezes a pessoa, se sabe que sai daquela porta para fora, aquele agressor ou aquela pessoa que normalmente trata mal pode a qualquer momento tentar contra aqueles que são os seus queridos, não é? Sejam eles familiares, sejam os próprios filhos, muitas vezes a ficar bem fruto destas ameaças de que são alvo, não é? Há aqui às vezes um conjunto de fatores muito grandes, ou também porque pensam que conseguem dar um conjunto de oportunidades aos filhos que se calhar sozinhos não conseguiriam. Há aqui uma série de fatores que as levam muitas vezes a ficar, não porque obviamente gostem, é aquela velha questão que as pessoas às vezes pensam, ela está lá mas porque gosta, isto é errado, é algo que temos que cada vez mais combater, mas porque há um conjunto de coisas que as aprisionou, como se fosse uma teia de aranha. Eu costumo dizer, é como se estivessem presas numa teia de aranha, elas querem sair, ainda não sabem muito bem como, é preciso nós também, profissionais, pessoas que estão à volta, vizinhos, comunidade em geral, estarmos atentos e pensar: eu tenho que ajudar aquela pessoa, amanhã posso ser eu, e poder fazer algo também para ajudar aquela pessoa, porque só assim é que vamos conseguir combater um bocadinho estas dinâmicas cada vez mais complexas. Muito bem, estamos a chegar ao meio do nosso programa, vamos só fazer uma curta pausa, vamos à música, voltamos já a seguir, não saia daí, até já. O teu corpo cansado do chão, afastas esse peso que te esmaga o coração. Abres uma janela e perguntas-te quem és. Respiras mais fundo e enfrentas o mundo de pé. Eu venho de tão longe e procuro a Milão. Estendo a minha mão até te sentir. Não sabemos nada do que somos nós, mas sabemos tanto do que muda por não estarmos sós. Abraça-me bem, abraça-me bem. Abraça-me bem, abraça-me bem. Levantas os teus olhos para me olhar assim.
Procuras cá dentro onde escondi. E eu tenho medo, confesso, de dar o mundo onde guardo tudo que mais quis salvar. Tu dizes que não há outra forma de ficarmos perto. Não há como saber se o caminho é o certo. Só pode voar quem arriscar cair. Só se pode dar quem arriscar sentir. Abraça-me bem, 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 abraça-me bem. Estamos de regresso a este Soltar a Corrente, já passa das 9h30, já falta menos de meia hora para terminarmos este programa e o tempo passou tão rápido, talvez porque o tema, enfim, de alguma forma melindroso nos deixa assim levar pela conversa e queremos cada vez mais saber e apelar para que haja algum, enfim, nem sei que nome é que é de dar a isto, eu olho para as vossas caras e no fundo vejo-vos também de alguma maneira tão desesperadas. Não é bem desesperadas, mas sentem-se também um pouco impotentes, sim, no meio desta situação toda, e vocês que trabalham no dia a dia sentem-se impotentes, então imaginem nós que estamos aqui a ouvir e enfim. Vamos dar continuidade a este programa. Relembro só que é um programa da responsabilidade do Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil e Vocacional de Aveiro. Vamos dar continuidade então ao programa e eu vou voltar a falar e a pegar nos jovens, nas crianças, nos jovens. A PSP, quando dá formação nas escolas, como é que é a reação dos jovens? Quando a violência no namoro. Portanto, a PSP dá uma formação um bocadinho diferente, como disse há pouco, aborda mais a perspectiva legal, criminal da violência doméstica, embora, claro, a gente fala na estatística, nos números, nestas crenças, nos mitos, portanto... Eles mostram interesse? Eles mostram muito interesse, mas é interessante as formações, normalmente eu tenho pessoal especializado para dar estas formações, mas eu tenho dado algumas também, e acho interessante que as turmas, normalmente os rapazes estão mais calados, são menos participativos, e as raparigas é que são mais participativas, fazem mais, colocam mais questões, eles não tanto. E fica a percepção de que algumas coisas que nós dizemos ali são novas para eles, nomeadamente o aspecto de determinados comportamentos serem crime, e eles ficam muito calados. E também dá-me a impressão que eles ficam a refletir nestas questões mesmos, a violência na família. Eu fico com a percepção que muitos daqueles jovens adolescentes que ali estão têm, de facto, uma família onde a violência está patente. Eu ia perguntar, no meio dessas formações já toparam, entre aspas, alguém relacionado com uma família de violência doméstica? No meio destas formações, aliás, no final destas formações há sempre alguém que nos vem denunciar uma situação. A sério? A sério. Aliás, eu vou-vos dizer uma coisa muito interessante. As informações que temos dado a nível do primeiro ciclo, que são outras áreas, é conceitos de segurança, prevenção rodoviária. Eu quero-vos dizer que já aconteceu ali alguns... As crianças são extremamente sinceras. Exato. E em conversa, puxa conversa, alguns em plena sala de aula dizem: não, mas o meu pai bateu na minha mãe. Isto acontece em salas de aula. Na sua ingenuidade? Na sua ingenuidade eles contam exatamente coisas deste tipo. Ok, mas se calhar não falam só nisso, na vossa presença.
E os professores? Os Exatamente, ouvimos todos, não é? São um bocado... Será que os professores ao longo do ano não se vão apercebendo de algumas situações, não reportam essas situações, ficam calados? Provavelmente ficarão. Temos casos aqui, há muitos, especialmente nas escolas secundárias, em que nos é denunciado situações de violência doméstica. Nós temos feito também um trabalho de divulgação e informação nas escolas, exatamente a professores, assistentes operacionais. Os assistentes operacionais são extremamente importantes. São eles que estão fora da sala de aulas com os alunos e, de facto, ultimamente tem vindo a aumentar muitas denúncias vindas das escolas. De alunos que aparecem com marcas. Os próprios alunos, por vezes, também procuram até os professores para denunciar certas situações. E não é por acaso que o ano passado, penso que para aí algumas 4 jovens foram acolhidas no âmbito de denúncias feitas pela própria escola, pelas próprias escolas. Pelos professores ou psicólogos da escola, Exatamente. ou alguns profissionais que ali trabalham, a quem, em algumas situações graves, foi o primeiro local onde eles recorreram para pedir ajuda. Temos em situações mesmo graves, foram as escolas que nos encaminharam. Sim, exatamente. Estava-me a lembrar na mesmo. EPA, bastante. E eu queria agora perguntar, tem a ver mesmo com a situação de, ainda há bocado falámos nisso, da vítima. Ok, já percebemos que a vítima tem tendência a ficar calada, mas e a comunidade? Porquê é que a comunidade se cala? Porquê é que os vizinhos se calam? Essa pergunta a mim ferme cá dentro e eu preciso de a fazer. Eu ia só aqui discordar um bocadinho de si, porque eu acho que felizmente já vamos tendo várias vítimas que também não se calam. Ainda há aquelas que se calam. Mas... Ainda bem que você discorda comigo, discorda, é bom sinal. Mas felizmente já vamos tendo várias vítimas que vêm pelo seu próprio pé até nós, e eu penso que isso é benéfico, ou seja, não foi uma amiga, não foi um serviço, foi ela própria. Foi ela própria que se informou, foi ela que tomou conhecimento, e isto já vai sucedendo. Já apanharam um número em algum lado, numa unidade de saúde, na internet, e eu penso que isto é de louvar, ou seja, já virem pessoas por elas próprias. Sem dúvida que também há pessoas que ainda se silenciam, não é? Porque é confortável, entre aspas, não é? Antes fingir que não vê uma situação que é difícil, que é dolorosa, que vai implicar também envolvimento, e, portanto, se nós podemos estar naquela zona que é a zona de conforto, obviamente a maioria das pessoas procura ficar na zona de conforto, porque isto vai implicar uma série de aborrecimentos e de problemas, até mesmo para ser, quem sabe, testemunha do processo. Mas é fundamental que nós pensemos que hoje é aquela pessoa, hoje é a minha vizinha, hoje é aquele profissional, hoje é aquela professora, hoje é seja quem for, mas amanhã não sabemos se não poderá ser alguém que esteja próximo de nós, e, portanto, se nós não pensarmos desta forma, e se fosse eu, gostaria que também me ajudassem ou não vamos conseguir fazer diferença nestas vidas. Certo. Falamos de denúncias. Essas denúncias são daquelas anónimas ou as pessoas acabam por dar a cara em todo o processo? Ou depois, como dizia o agente, acabam por, na parte final, não aparecem para completar aquele passo que é dizer: eu estou aqui, eu dou a cara, eu vi ou ouvi. Como é já que é? Algumas que efetivamente não são tantas, não é? Mas efetivamente há aquelas que depois, ao longo de um acompanhamento psicológico, se sentem capazes de, eu por mim própria e pelas outras mulheres todas que estão nesta sociedade, que são vítimas de violência doméstica, preciso de o fazer, e preciso ter a coragem de chegar lá e de não me calar, mas efetivamente pedem para falar, maioritariamente na ausência da pessoa que as agrediu, porque isso dá-lhes outra segurança. Às vezes só o olhar para a pessoa que as maltratou psicologicamente, fisicamente, sexualmente, economicamente, só o olhar para essa pessoa despoleta tudo, e pode ser o suficiente para que aquela pessoa não fale. Por isso simplesmente fico calada, por isso simplesmente fico bloqueada, não é? Já há algumas que felizmente vão tendo essa coragem. Há outras que nós sabemos que vão ficando um bocadinho pelo caminho, e tem que ser um bocadinho os serviços também a tentar empoderá-las e ajudá-las a, no fundo, terem confiança também nos nossos serviços e na justiça também, e em toda a comunidade. No fundo é essencial também, às vezes a própria comunidade, até médica, cada vez mais, e vamos tendo sinalizações felizmente também já desta área, da área da saúde, dar também um bocadinho a cara para estas pessoas, ajudá-las nós estamos consigo, não está sozinha. E, portanto, isso às vezes fortalece a pessoa, saber que não está sozinha naquele caminho, há um conjunto de serviços que está ali disposta a lutar pelos direitos dela e a mostrar-lhe que ela tem que viver com dignidade. Vamos, diga. Eu queria dizer que as denúncias
têm vindo a aumentar, não há dúvidas nenhumas. Por iniciativa da própria vítima tem sido um aumento mesmo substancial e, portanto, isto não há dúvidas que é fruto da informação que está... o que nós estamos a fazer aqui tem sido feito noutros âmbitos e é fruto da informação hoje em dia, da muita informação hoje em dia. Todo este combate tem vindo a ser feito aos diversos níveis. Agora, aparecem realmente poucas denúncias feitas, por exemplo, por vizinhos. Aparecem algumas por incrível, mas por uma questão um pouco egoísta, é porque fazem barulho. Isto acontece muitas vezes. Peço desculpa ao riso. O barulho incomoda, não é a situação em si da violência que está a haver naquela casa, é o barulho que me incomoda. Todos os dias discutem uns com os outros, isto incomoda-me imenso. Isto aparece, mas também aparece realmente pessoas que têm a noção e que realmente são pessoas que no fundo estão a tentar ajudar aquela mulher, aquela família. Aparecem algumas, mas muito poucas. A maior parte das denúncias feitas por diversas pessoas, por vizinhos, por questões de prejuízo próprio, não é? É o barulho. Queria dizer também que há uma coisa, isso aí sim surpreende muito, porque estas mulheres que são violentadas todos os dias, magoadas, que vivem estes infernos, têm família. E eu às vezes fico surpreendida por a própria família, além de não denunciar, também quando lhe pedimos para virem ao processo testemunharem, recusam-se a testemunhar, não sabem de nada. Isto é um egoísmo tremendo. Portanto, se os próprios... Eu imagino como é que uma mulher nestas circunstâncias se sente, não é? Se os próprios familiares a abandonam por isso. Às vezes os próprios filhos fecham a porta. Exatamente. E portanto é algo também que eu apelava às pessoas que tivessem um bocadinho mais de humanismo. São os nossos, são as pessoas do nosso sangue, não é? E, portanto, há que ter um bocadinho, ajudá-las. Não é isolá-las e censurá-las, muitas vezes acontece isto. E na questão da prova testemunhal é muito importante nos casos de violência doméstica. Portanto, era importante que toda a gente se disponibilizasse a dizer a verdade. Não se pede mais do que isto. A dizer a verdade, aquilo que viram. E é problemático, é incómodo, eu tenho que ser notificado, tenho que ser ouvido, mas vale a pena. Vale a pena porque, no fundo, a sociedade é composta por um pequeno núcleo que são as famílias. Se as famílias são violentas, isto traz grandes prejuízos sociais, não é só a nível da família, é a nível da sociedade. E, portanto, cá temos a violência doméstica, aparece porquê? Porque veio-se a replicar nas famílias. Replica, e vamos continuar nisto. Muito se tem feito, há realmente melhorias, não tínhamos dúvidas nenhumas. Aliás, este aumento de processos de violência doméstica não aparece aqui por acaso. Aqui sim é notório que há mais informação e as vítimas já perceberam que têm quem as ajude, não é? E recorrem cada vez mais, porque a violência doméstica não aumentou. As vítimas, as mulheres que são vítimas é que procuram mais ajuda. Isto é o que está a acontecer. Isto é muito bom, porque é nesse caminho que nós todos trabalhamos para isso, para que cada vez mais nos peçam ajuda. Nós estamos cá para ajudar. Mas agora... Não temos a varinha mágica, atenção. Isso não temos, mas podemos ajudar, de facto. Mas todos. Nós, em janeiro tivemos a oportunidade, através do agente Mário, de perceber digamos que o esquema, todo o processo. Que decorre até haver condenação ou não, enfim. Agora, eu faço uma pergunta e no seguimento de tudo aquilo que vocês estão a dizer, quer dizer, neste momento as pessoas procuram, por aquilo que já conseguimos perceber, não é, e eu se calhar eu até concordo consigo, não é o aumento que está de violência que está a aumentar, são as pessoas que ganham nova coragem e que dão a cara. Agora é assim, com tanta gente e com tantos casos, como é que depois chegamos a estas alturas e, por exemplo, o projeto Mitos vai acabar? Estejam à vontade para me, não sei, se me quiserem corrigir, corrijam-me. É que a dada altura, o que é que podemos fazer, o que é que temos que pedir para que haja mais apoio? Porque se as pessoas se sentem com vontade finalmente de dizer, ok, chega, estou farta disto, quero mudar a minha vida, e de repente as portas que anteriormente eram 2, 3, 4 portas que se abriam, neste momento se calhar abre-se uma, abre-se duas e não se abrem mais. E depois?
Para mim, estes projetos, embora a gente, a polícia não está envolvida diretamente, o nosso projeto é definitivo, não é? Pronto. Sim, sim. Mas a mim, eu fico um pouco preocupada, porque estes projetos passam por eles muitas pessoas, muitas vítimas de violência doméstica, e depois de repente termina e estas pessoas são abandonadas. Isto é que me causa assim um pouco de preocupação. Isto é, claramente há aqui uma vitimação secundária, não é? Eu tenho que intervir, chefe Clara, peço desculpa, eu sou assim uma chatarrona, mas efetivamente é assim. Em termos do trabalho com as vítimas, ele vai continuar. Porquê? Porque os núcleos de atendimento às vítimas são uma estrutura de âmbito nacional, faz parte de uma rede nacional de núcleos e, portanto, este trabalho vai continuar, se calhar com mais ou menos apoios. Neste momento, a própria Secretaria de Estado para a Igualdade procurou, no fundo, atribuir algumas verbas a estes núcleos, que são 10 em termos nacionais, para além das APAVs, que a maioria das pessoas conhecem, que são um serviço muito semelhante ao nosso, e, portanto, esta verba permite que haja um técnico, pelo menos por mais algum tempo. Aquilo que está a terminar, e, portanto, respondendo aqui um bocadinho àquela pergunta que foi inicialmente feita, são mais estes projetos ligados à parte da prevenção. Mais do trabalho feito nas escolas, com os jovens, e assim, esse é através de outros fundos, de fundos comunitários, e que efetivamente eu concordo com a Délcia, porque estão ali mesmo também em crise, e aqui a crise reproduz-se nisso. Mas no fundo falamos de prevenção, ok, eu concordo, mas no fundo estamos a lidar com o amanhã, correto? Exato. Exatamente. Acaba por ser assim, foi por aí que nós começamos. Exatamente. Foi por essa falta de valores que é necessário começar a incutir na malta jovem, que não se deixe ir por aquilo que vê em casa. E essa prevenção é fundamental. É fundamental, nós concordamos consigo, e é assim, nós já dissemos, acho que isto outra vez estivemos cá, isto devia ser uma prioridade dos nossos governos, isto devia estar lá como prioritário, devia ser dos assuntos mais urgentes, se calhar mais do que outros, que vão estando também em voga, se calhar este deve ser daqueles, a violência doméstica. Cada vez que morre uma mulher, eu penso que isto devia ser uma preocupação extrema de toda a sociedade, inclusivamente dos nossos governos, e não deve ser só mais uma para a estatística, porque isto é negro e é preocupante que estejamos com um número tão alarmante de mortes por violência doméstica dentro daquele contexto que devia ser o contexto de maior segurança, não é? Portanto, isto devia ser uma prioridade número 1, não é? Ora, muito bem, nós estamos a chegar à fase final do nosso programa e eu iria pedir, já que falaram no início, aqui a chefe Clara falou deste novo modelo que irá iniciar em setembro, da avaliação de risco, e também no método por parte da Isabel, que falou no método que agora se vai tratar através da escrita. Eu iria muito rapidamente que vocês me falassem um bocadinho mais a fundo desses dois projetos. O que é que nós podemos ganhar com isso? Refere-se à nova avaliação? Ao novo modelo, à nova avaliação. O que é que isso vai trazer? Esta avaliação de risco vai permitir o quê? Que nós possamos perceber o grau de gravidade daquela família, daquela mulher e podermos perceber e prevenir um possível homicídio. Destina-se. Este é o objetivo principal. Tem havido muitos homicídios, não sei, acho que até agora já há 19 homicídios 19 de mulheres, portanto, às mãos dos seus cônjuges, dos seus companheiros. E, portanto, percebeu-se a necessidade de realmente haver uma avaliação, mas não é só uma avaliação, tem que haver a reavaliação e periódica. Isto é, um caso que, em princípio, será um caso de gravidade média, pode, de repente, portanto, localizar-se numa elevada. E, portanto, mediante o grau de risco, não é, daquela vítima, assim as medidas vão ser tomadas. Isto é, se o Ministério Público, nós fazemos a reavaliação, por exemplo, a reavaliação, fizemos a primeira avaliação de risco, depois vamos reavaliar o risco. Se, entretanto, houver este tipo de evolução, não é, o que é que nós fazemos? Vamos pedir medidas imediatas ao Ministério Público, que podem ser até a prisão preventiva. Isto não estava a acontecer. E, portanto, aqui é um passo para a proteção realmente mais eficaz da vítima. E, portanto, porque é uma avaliação que é feita, é um modelo que é feito com base científica, não é? E, portanto, são avaliados determinados itens que nos vão permitir perceber quem é aquele agressor. Portanto, venha ele. E se ele é capaz de matar, portanto, isto é muito importante, não é? E nunca mais chega a setembro para podermos iniciar este... Ele já está a ser ensaiado em Lisboa e Porto.
Portanto, há primeiro uma experiência experiência piloto. e depois, então, em setembro, irá entrar a nível nacional. Muito bem. E, portanto... Isabel, e os seus grupos? Portanto, aquele método que há bocadinho eu falei é algo que não é apenas nós estamos a participar com o objetivo também de crescer, com o objetivo de trocarmos experiências com outros países, e efetivamente este é um método interessante porque nós tivemos uma formação também, nós próprios profissionais, presencial em Itália, na qual os mentores, no fundo aqueles que estão à frente do projeto, fazem-nos experimentar a nós próprios as sensações destes exercícios, ou seja, eu ao passar um exercício a uma mulher vítima, eu, Isabel, enquanto profissional, enquanto humana, também o experimento, o que é formidável e o que nos ajuda também a olharmos e, acima de tudo, um dos objetivos é estas mulheres voltarem a redescobrirem-se, a perceberem que têm potencialidades, que têm competências, através do método da escrita, fazendo os exercícios mais engraçados possíveis e imaginários, que implica a criatividade do próprio técnico também, de inventarmos alguns, mas acima de tudo elas voltarem a ser pessoas, voltarem a gostar de si mesmas. Muito bem, eu ia dar aqui sim, um passo mais à frente, vou passar aos avisos, entretanto deixo a porta aberta ao vosso pensamento, porque a vossa despedida vai ser com um conselho e por isso vão já pensando naquilo que querem dizer a todos os nossos ouvintes. Vou então só relembrar a todos que o 5º Festival Diocesano da Canção Mensagem é já no próximo fim de semana, dia 5 de julho, será então no Arciprestado da Mortosa. Temos 12 bandas a concurso e vêm de 7 arciprestados da nossa Diocese. Portanto, a Diocese bem representada a nível de arciprestados. Já sabe que irá realizar-se às 21h30. Os bilhetes podem ser adquiridos no STPJ, junto dos elementos das bandas, junto dos elementos da equipa arciprestal Estarreja Mortosa. Tem um custo de 3 euros, as crianças com menos de 6 não pagam. No dia do festival, isto é importante também por uma questão de segurança, as portas do pavilhão abrirão às 21 horas. Sabe que no seguimento deste festival e pela noite dentro irá realizar-se a Cristoteca, vai ser um pouco pegando na vivência do ano anterior durante a missão jubilar. Queremos estar juntos para viver Deus num espaço de festa, música, bar e encontro. Da 00h30 às 4 da manhã do dia 6 de julho, muito junto então ao pavilhão, será no Largo, à escola, então a Cristoteca. Relembrar também TZ Verão 2014, irá realizar-se em 22 de agosto, a nossa peregrinação, 22 de agosto a 1 de setembro, e até aos 30 anos, a inscrição tem um custo de 175 euros. Já sabe que tem que fazer a inscrição até 22 de julho. Importante também, para aqueles que gostam de música e querem participar, o Festival J 2014, este ano decorre de 25 a 27 de julho em Carvalhais, São Pedro do Sul, eu conheço, boa terra. Enviamos os materiais de divulgação, o STPJ disponibiliza esses materiais de divulgação, mas relembra, cada grupo deve organizar-se autonomamente quanto a inscrições, transportes e participação. E muito bem, por aviso hoje, vamos aproveitar os últimos 2 minutos para pedir um conselho a cada um de vocês. Um conselho. O que é que vocês querem dizer às pessoas que nos estão a ouvir? Eu gostaria de dizer às vítimas e transmitir-lhes alguma coragem, alguma força, e que elas interiorizem o seguinte: eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou seguir em frente. Há sempre alguém para me ajudar. E procurem o nosso apoio, nós estaremos sempre disponíveis para ajudar. Aliás, é a nossa função, é a nossa obrigação, e estamos cá para isso. Queria também deixar uma mensagem às outras pessoas que rodeiam estas famílias, que deixassem um pouco a sua zona de conforto e denunciassem também estas situações. É muito importante. Não só por algum prejuízo que lhes possa indiretamente causar, mas também porque é nossa obrigação, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, ajudar os outros. Isto, aliás, é o tema deste... Ajudar os outros, é isso que é importante, ajudar os outros. Pensem nisso e com a PSP aquilo que é normal verificarem. Não temos varinha mágica, como eu já disse há bocado, mas vamos poder com certeza ajudar e, quem sabe, fazer um dia a diferença. Portanto, é esta a mensagem que eu deixo.
Muito bem. Mais alguém? Isabel, disse isso igual. Se calhar o meu último conselho, pelo menos de agora, vou dedicá-lo a todos os jovens ouvintes, que procurem relações saudáveis, onde existam aquelas 3 bases fundamentais: o amor, o respeito e a confiança, e onde eles possam ser eles mesmos sem medos. Ou seja, relações em que existam cedências equilibradas e não proibições. Muito bem. Eu vou deixar, acho que uma reflexão que é a base um bocadinho deste trabalho que tenho feito. São um bocadinho as vozes daquelas pessoas que tantas vezes são oprimidas. Apenas alguns certos, sem identificar obviamente ninguém, porque não posso obviamente fazê-lo, como devem imaginar, mas eu acho que isto deve-nos fazer pensar. O meu marido no outro dia levou-me para o meio do mato e fez-me pedir desculpa. Eu nem sei de quê, mas se não o fizesse, que me matava e que tinha pensado como matar. Estava a tomar banho quando ele entrou por ali com uma motosserra a dizer que me matava. Tenho nódoas negras por dentro que ficarão para sempre. A violência que ele me faz é como espetar uma faca e deixar ali a despedaçar-me. Não sei o que é ser feliz, nunca soube o que isso é, desde miúda. Pensei que era o melhor para os meus filhos, mas hoje percebo que não e que eles estão traumatizados com a situação. Preciso ter paz na minha vida. Isto não é vida nem para mim nem para os meus filhos. Hoje estou bem, já tenho a minha casinha e o meu trabalho, a minha filha está bem, tenho apoio psicológico, eu também. Já sei o que é sorrir e vê-la brincar sem medo. Acabei por ficar por aqui e viver e foi a melhor coisa que fiz. Sinto uma mulher livre. Ainda tenho medo, por vezes, mas já não é sempre. Hoje vivo com dignidade e não sou mais uma prisioneira. Não tenho que ser eu a sair porque não sou nenhuma criminosa e a sociedade tem de penalizar o agressor e não a vítima. A sensação de chegar a casa e não ter ninguém que implique connosco, de poder brincar com os meus filhos livremente, de poder adormecer sem medo, é tudo. Orgulho-me da mulher que sou e dos passos que dei. Estes são alguns dos testemunhos, obviamente, das muitas e imensas pessoas e vozes e pessoas que foram passando por nós, mas acima de tudo aquilo que eu quero dizer, quando nós, dentro da nossa própria casa, temos medo, temos opressão, temos receio, temos humilhação, devemos pensar se estamos bem ali, porque aquele deve ser um local, como diz um autor e bem, no qual devemos sentir proteção, pertença, sentimento de ser gostado, amado, de ser respeitado e ter orgulho na sua existência. E quando isto deixar de existir, como diz aqui o Donald Cohen, efetivamente perde-se tudo. Pronto. E eu, para terminar, só quero dizer, se é vítima de violência doméstica, poderá se deslocar à esquadra da PSP do Griné ou do Governo Civil, eu lá estarei para ajudar. É só. E muito bem. E eu vou aproveitar a mesma frase bíblica que utilizei e que utilizámos em janeiro, no primeiro programa, e que dizia tão simples quanto isto: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Da minha parte, um abraço do tamanho do mundo, muito obrigado a vocês, fazem um trabalho incrível, e isso é de louvar. Para todos então, muito obrigado por estarem desse lado, uma muito boa noite e mais uma vez, um abraço do tamanho do mundo. Até para a semana.